Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um quebra-cabeça fascinante nas mãos, sabe? Um daqueles confrontos no pôquer que parece mais um duelo de xadrez. Totalmente. A situação é a seguinte. Um jogador na posição under the gun, o TG, abre o pote. Ele é o primeiro a falar antes do flop e, fazendo isso, ele nos dá uma pista. Uma pista muito poderosa. Eu tenho uma mão forte. Fortíssima. E nós estamos em posição que nos dá uma vantagem tática. A nossa missão hoje é decifrar essa pista e construir o kit de ferramentas perfeito para desarmar essa força. É a analogia perfeita, porque assim, não se trata de entrar de cabeça numa guerra. A força do range do TG exige uma precisão quase cirúrgica. Qualquer erro de cálculo, qualquer agressão impensada, e você pode perder uma parte gigante do seu stack. Sim. Então a questão não é se a gente deve atacar, mas como atacar. Como é que a gente constrói uma estratégia de tribet, né, de re-raise, que seja ao mesmo tempo agressiva e incrivelmente disciplinada? Certo, vamos começar a montar esse kit de ferramentas. E aqui é onde fica bem interessante, porque a primeira peça do nosso arsenal parece loucura. A gente acabou de falar que o TG tem um range forte. Por que diabos a gente arriscaria fichas valiosas com um blefe contra um monstro desses? Não é, tipo, queimar dinheiro? Visto assim, parece mesmo um suicídio estratégico. Mas o que é fascinante aqui é a seleção desses blefs. A gente não está falando de pegar duas cartas quaisquer e torcer. Cada blefe é escolhido com a precisão de um sniper, baseado em dois conceitos: bloqueadores e jogabilidade. Bloqueadores. Isso quer dizer as cartas na nossa mão que impedem o oponente de ter certas mãos, né? Exato. Se eu tenho um Ás, é impossível ele ter as Ás. A chance dele ter Ás-Rei é cortada pela metade. E jogabilidade é a capacidade da nossa mão de virar um monstro no pós-flop, mesmo começando fraca. Entendi. Então não são blefs puros, são mais como semi-blefs com um plano B. Isso. Eles funcionam de duas maneiras. Ou fazem o oponente desistir agora. Ou nos dão uma boa chance de ganhar o pote depois, se ele pagar. Que mãos se encaixam nesse perfil? Bom, segundo a estrutura que a gente está analisando, é um grupo bem seleto e quase todas são suited, do mesmo naipe. Para maximizar essa jogabilidade. Exato. Temos os Ás suited, Ás valete, Ás 10 e a mais curiosa de todas, o Ás 5. Ás 5? Sim. Depois um conjunto de reis. Rei dama, rei valete e rei 10, todos suited. E por fim os conectores Broadway, dama valete, dama 10 e valete 10 suited. Espera aí, você mencionou Ás 5 suited. Essa mão sempre me pareceu uma mão problema, sabe? Daquelas que te colocam enrascada. E por quê? Se você acerta o Ás, seu kicker é fraco. O que torna ela uma candidata tão boa para um 3-bet de blefe aqui? Essa é uma pergunta excelente, porque ela vai no centro da questão. O Ás 5 suited é genial por 3 motivos. Primeiro, o Ás bloqueia as Ás e as rei, como a gente falou. Certo. Segundo, ela tem o potencial de fazer o nut flush, mas a mágica está no 5. No 5. O 5 te dá a possibilidade de fazer uma sequência wheel, o Ás 2, 3, 4, 5. Então, num board como 4, 3, 2, enquanto um oponente com Ás-Rei está completamente perdido... A gente acertou em cheio. Exatamente, é uma mão que ataca de ângulos inesperados. Ela não compete na força do kicker, ela compete em fazer mãos escondidas e muito, muito fortes. Faz todo sentido. Ela joga de uma forma diferente. E o mesmo raciocínio se aplica ao rei-dama suited, por exemplo. A gente bloqueia rei-rei, dama-dama, Ás-rei e tem potencial de flush e sequência. Exatamente. Com rei-dama suited, você reduz drasticamente a probabilidade do UTG ter as mãos com as quais ele vai querer ir all-in. Você tá, na prática, filtrando o range dele a seu favor. E se ele paga, você tem uma mão que joga bem em vários flops. É um blefe disfarçado, mas que tem um coração de mão de valor. Ok. A lógica dos blefs está clara. São tipo batedores, sondando o terreno. Mas e quando a gente já tem uma mão forte de verdade? Uma mão que talvez não seja forte o suficiente para apostar tudo. Como fica essa parte do plano? Essa é a espinha dorsal da estratégia. São mãos fortes demais para só pagar a aposta inicial do UTG. Seria muito passivo, né? Muito passivo. Mas, ao mesmo tempo,
não são fortes o suficiente para arriscar tudo se o UTG responder com um 4-bet, um segundo re-raise. Então a gente dá o 3-bet, mas se ele voltar a aposta, a gente só paga. Exato. A estratégia é essa. 3-bet por valor, mas com a intenção de apenas pagar se enfrentarmos mais agressão. E quais são as mãos que formam essa infantaria? É uma lista bem específica. Começa com a única mão off-suite nesse grupo, o Ás-Rei. Certo. Depois, entre as suited, o Ás-Dama. E em seguida, uma sequência de pares. Dama-Dama, Valete-Valete, 10-10 e, no limite, o 9-9. Nossa, ter um par de damas e só pagar um 4-bet, isso exige um controle emocional gigantesco. A vontade de ir all-in e ver logo o que ele tem deve ser imensa. Ah, com certeza. Todo jogador de pôquer conhece bem essa sensação. Aquele momento em que você vai ao all-in com dama-dama e o vilão vira ás-ás. Sim, um sentimento horrível. Te faz questionar tudo. Essa estratégia de só pagar o 4-bet é quase uma terapia para evitar esse trauma. E qual é a lógica fria por trás disso? A lógica é, quando um jogador forte abrindo do UTG ainda te dá um 4-bet, o range dele tá gritando as-as rei-rei ou um blefe muito específico. Ok. Contra as-as ou rei-rei, nosso par de damas está em péssima forma. Ao só pagar, a gente mantém o pote menor, usa a nossa posição no pós-flop e toma uma decisão muito mais informada depois de ver as cartas. É uma forma de minimizar perdas catastróficas. Exatamente. E é interessante que a linha de corte seja no 9-9. O que acontece com um 8-8? Ele já não é forte o suficiente? Não. Com um par de oitos, a gente começa a ter um problema sério de dominação reversa. Pense no tipo de mão que o UTG vai pagar seu 3-bet. As-rei, as-dama, 10-10, valete-valete. Mãos que estão na nossa frente. E se o flop vem com uma dama, um rei ou um ás, o que acontece com muita frequência, você fica numa situação horrível com seu par de oitos. Você tem uma mão média e nenhuma ideia de onde está. Sangrando fichas aos poucos. Isso. O 9-9 é um pouco mais robusto, um pouco menos vulnerável. É uma linha tênue, mas é essa linha que separa o lucro do prejuízo. Certo. Já temos os batedores e a infantaria. As ferramentas para sondar e para lutar pelo território. Agora falta a artilharia pesada, né? As armas para acabar com a guerra de uma vez. E essa é a parte mais simples e, paradoxalmente, a mais lucrativa da estratégia. Com este pequeno e seleto grupo de mãos, o nosso objetivo é um só: jogar por todas as fichas. Sem sutileza. Nenhuma. Essas mãos têm uma vantagem tão esmagadora sobre o range do UTG que qualquer jogada que não seja tentar colocar o stack inteiro no meio é deixar dinheiro na mesa. Imagino que aqui não existam grandes surpresas. São as mãos que todo mundo sonha em receber. Exatamente. O topo absoluto. As mãos com as quais damos 3-bet com a intenção clara de ir ao win com o 4-bet. Que são Os dois maiores pares, as-ás e rei-rei. E, junto deles, a melhor mão que não é um par, o as-rei suited. A estratégia aqui parece bem direta. Quase não tem decisão para tomar, certo? A decisão já foi tomada pela força da mão. É tentador, às vezes, querer ser criativo, sabe? Armar uma armadilha com as-ás só pagando. O famoso slow play. Isso. Mas contra um jogador forte no TG, esse é um erro grave. A verdadeira armadilha aqui é deixar o oponente escapar barato com dama-dama ou as-rei off-suite. Mãos que ele pagaria um all-in. Exatamente. Mãos que podem desistir se um as ou rei aparece no flop. Com essas mãos, o plano é claro. 3-bet. Se o oponente der 4-bet, a nossa resposta é o all-in. Sem hesitação. É aí que os potes gigantes são construídos. E onde a nossa vantagem se materializa de forma mais explosiva. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, os blefes que são batedores, o valor médio que é a infantaria e o topo que é a artilharia. O que emerge é uma imagem bem clara. Sim, a imagem de uma máquina de guerra perfeitamente calibrada. No final, o que estamos construindo não é só uma lista de mãos, é uma arma de 3 pontas. Explica melhor. Temos as sondas, que são nossos blefes, usando bloqueadores para coletar informação.
Temos a infantaria, nosso valor médio, que luta pelo controle do pote no pós-flop, e temos a artilharia pesada, As, rei e as, rei suited. que estão ali para acabar com a batalha, de uma vez. Cada parte tem uma missão específica e trabalha em harmonia com as outras. Uma estratégia que não é sobre jogar muitas mãos, mas sobre jogar as mãos certas, da maneira certa, com um plano definido. A disciplina, como você disse no início, é a palavra-chave. Precisamente. O respeito pelo range do TG é a base de tudo. É esse respeito que nos força a ser seletivos com os blefs, cautelosos com o valor médio e impiedosos com as mãos premium. É o que garante a consistência a longo prazo. Exato. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. Vamos a ele. Tendo visto essa estrutura tão disciplinada contra o range mais forte da mesa, que é o do UTG, como essa mesma lógica de seleção de mãos, baseada em bloqueadores e jogabilidade, poderia ser adaptada ou, talvez, expandida ao enfrentar um jogador abrindo de uma posição muito mais tardia, como o cutoff, cujo range de mãos é naturalmente muito mais amplo e fraco? A disciplina ainda seria a chave. Ou a agressividade poderia finalmente assumir o controle.